Dois elementos químicos, X e Y, apresentam os seguintes subníveis energéticos no estado fundamental, 3p5 e 4s2. Ou seja, o X, a distribuição eletrônica dele termina em 3p5 e o Y termina em 4s2. Qual a fórmula mais provável? Bom, o jeito mais prático de verificar isso vamos olhar na tabela periódica. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai ver 3p5, a família p5, ó, todo esse bloco aqui é o bloco dos elementos que terminam em P. Essa primeira coluna termina em P1, essa segunda termina em P2, P3, P4, P5 e, exceto o hélio, P6. Então, P5 é a coluna 17, a família dos halogênios. Todos os halogênios vão terminar em P5. Ok? 3p5 quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas. O primeiro período da tabela, hidrogênio e hélio, tem um período, tem uma camada. O segundo período, que vai do lítio até o neônio, 2 camadas. O terceiro período, que vai do sódio até o argônio, tem 3 camadas. Se na distribuição eletrônica fala em 3p5, quer dizer que tem 3 camadas. Ora, 3 camadas é um desses aqui. P5 é um desses. Isso quer dizer que 3p5 é o cloro. Ok? E, vamos olhar aqui, o outro termina em 4s2. 4s2, mesma lógica. Esse bloco aqui é o bloco dos que terminam em S. A primeira coluna, a primeira família termina em S1, a segunda termina em S2. 4s2, bom, primeira é 1s, segundo período 2s, 3s, 4s. 4s2 é o cálcio. Então, nós temos neste exercício o X é o cloro, o cálcio é o Y. Vamos voltar para cá. Então, nós sabemos que 4s2 é o cálcio e 3p5 é o cloro. Ora, cálcio tem 2 elétrons na última camada, então a gente sabe que quando ele formar um composto iônico, o cálcio é metal, tende a perder elétrons, ele vai perder 2 elétrons e vai ficar com carga mais 2. O cloro, P5, só falta um elétron para completar esse subnível e essa camada, então ele vai ter carga menos 1, ele vai ganhar 1 da família 7A, ganha 1 elétron. Se eu juntar o cálcio, que a carga é mais 2, com o cloro, que a carga é menos 1, nós temos que para a soma dar 0, esse é mais 2, esse é menos 1, eu preciso de 2 cloros, então a fórmula vai ser CaCl2. Ora, se 4s2 e o Y é o cálcio, a gente pode simplesmente substituir isso aqui por YX2. Está aqui a resposta. Por que é YX2 e não X2Y? Porque na fórmula de um composto iônico a gente sempre começa com o metal. Então a fórmula sempre começa pelo metal e depois para o ametal. Ok? O outro exercício, que fala aqui de 2 elementos químicos A e B com números atômicos iguais a 20 e 35. Ele pede para escrever as configurações eletrônicas dos 2 elementos e, com base nas configurações, dizer a que grupo da tabela periódica pertence cada um. Vamos lá, Z igual a 20, então vamos fazer o seguinte. Se ele tem número atômico 20, isso quer dizer que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Vamos à distribuição, vamos fazer com caneta aqui, para ver se fica mais forte, fica mais visível. Z igual a 20, vamos fazer a distribuição eletrônica dele, vai ser 1s2, dá uma olhadinha lá no diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, repare que já distribui 2, 4, 10 elétrons, ainda faltam 10, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha, é justamente o cálcio que a gente fez no exercício anterior. 4s2, a gente já sabe que é da família 2A, ou, como se chama atualmente, família 2, ou simplesmente família dos metais alcalinos terrosos. Essa família desse elemento Z igual a 20, que é o cálcio. Alcalinos terrosos.
E o Z igual a 35. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele também. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui deu 20, 4s2, 3d10, olha, já deu 30, faltam 5, então vai ser 3p5. 3p5, a gente acabou de ver, como viu no exercício anterior, p5 é a família dos halogênios, ou família 17, ou como se chamava antigamente, mas a gente ainda costuma usar o termo família 7A. Ok? E aí a segunda parte da pergunta, ele quer dizer, aqui na segunda parte da pergunta, qual será a fórmula do composto formado entre os elementos A e B? Bom, A gente já viu que é o cálcio. Então o A tem 2 elétrons na camada de valência, é um metal alcalino terroso. Ele, quando perder elétrons, para formar um composto, vai ser carga mais 2. E o B, que é um halogênio, família 17, tem 7 elétrons na camada de valência, vai ganhar um elétron e vai ficar com carga negativa, menos 1. A fórmula deste composto vai ser AB2. Okay? Que tipo de ligação existirá entre esses átomos, entre esses elementos químicos? Ora, se eu tenho um cátion formado a partir de um metal e um ânion, eu tenho, com cargas contrárias, a atração entre íons. A atração entre íons caracteriza a ligação iônica. Ok?